Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus é sempre bom, sempre justo e é confortador para aqueles que desejam ver o bem, poder confiar e descansar no Senhor, principalmente porque realmente neste mundo a gente não tem esta justiça e bondade que os homens poderiam dispor. O Salmo 71, versículo 19 a 24, o salmista ele continua dizendo o seguinte: Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas me tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? O Senhor é justo, o Senhor é justíssimo, na verdade. E a justiça do Senhor, ela é confortadora. Porque o Senhor realmente conhece o coração e as obras de cada um e pode dar a cada um de acordo com aquilo que é justo. O fantástico disso é que o povo do Senhor ele não vai pedir: Senhor, nos beneficie de qualquer forma, injustamente, por exemplo. Não. O povo do Senhor, ele deseja aquilo que é bom e justo. E deixar nas mãos do Senhor, entregar ao Senhor as causas, as necessidades, Senhor, sabes o que é justo. Sabes se nós erramos, então nós aceitamos que nós erramos. Sabes se nós não erramos, então o Senhor, ó Deus, pode nos defender, nos ajudar. Ou seja, Deus sempre agirá com justiça. Isso é fundamental, isso é muito importante, essa consciência do povo do Senhor, que Deus é sempre justo. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Então, realmente, Deus não vai tratar o assunto de qualquer forma. E isso dá a gente, para quem deseja que realmente o que é justo aconteça, dar a gente a tranquilidade. Senhor, tu sabes o que é. Então, Senhor, entregamos em tuas mãos. O ser humano, e sempre lembre disso, o ser humano, ele confunde justiça com vingança. E a própria Escritura diz que a ira do homem, ou seja, o desejo de se vingar, não promove a justiça de Deus. A vingança, ela costuma ser desmedida. Ou seja, nós vamos encontrar, por exemplo, lá no início, em Gênesis, capítulo 4, quando Lameque conta para suas esposas que um homem o feriu e ele matou esse homem, o outro homem o machucou e ele matou aquele homem. É a primeira vez que nós encontramos, então, o relato da vingança, de tentar praticar a justiça em benefício próprio. E não é praticada a justiça, porque se um homem feriu, não era a morte que ele merecia. A justiça significa a mesma medida dada àquele que fez o mal. A vingança não promove a justiça de Deus, porque o homem tomado pela ira, ele sempre vai retribuir de forma além daquilo que deveria. E por isso Deus não se agrada. Razão para que em Romanos capítulo 12, Paulo nos diga que a gente deve deixar nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. A mim me pertence a vingança. Deixa que Deus faça. Deus retribua. Por quê? Porque a medida de Deus é sempre justa. Então, Senhor, realmente, tomado por ira, nós podemos ir muito além daquilo que deveria. Mas, Senhor, a tua justiça é sempre santa. Então, entregar nas mãos de Deus é o melhor sempre. Para que Deus faça tudo na medida certa. E Deus sempre faz tudo na medida certa. E ele continua dizendo: grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Veja que o salmista tem uma confiança completa, uma confiança plena no Senhor. Ele confia exatamente em Deus, ele confia totalmente em Deus, ele entrega nas mãos de Deus, não tem por que não confiar. Deus sempre faz coisas maravilhosas, Deus sempre faz coisas grandiosas, tudo que Deus faz é bom. A gente deveria perguntar assim mesmo: por que eu não confiar em Deus?
mesmo no vale da sombra da morte, mesmo nas lutas e dificuldades, se tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, então descanse em Deus, coloque nas mãos dele. E então, como diz Paulo, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, Deus nunca disse, não me peça nada, deixa isso para lá, isso é besteira. Não. Deus apenas diz, coloque diante de mim as suas petições. Por meio da oração, súplica com ações de graça. Ou seja, confiança. Entregue na mão. Por quê? Porque tudo que ele faz é bom. Versículo 20 ele diz, tu me tens feito ver muitas angústias e males. Me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Veja que o salmista ele coloca a realidade. Senhor, eu vi muitas coisas ruins, muitas angústias e muitos males. E ainda diz, tu me tens feito ver. Observe que o salmista considera Deus como realmente o Senhor de tudo. Como disse Davi, antes no Salmo 23, os primeiros versículos, de 1 a 3, ele fala sobre os pastos verdejantes, a condução por lugares, por momentos agradáveis, maravilhosos. Versículo 4 diz, se ainda andar pelo vale da sombra da morte, ou seja, pode ser que Deus me conduza, exatamente como ele diz assim, por angústias e males, mas ali tu estás comigo. Então veja que o salmista sabe que Deus é Senhor de tudo, que conduz pelos caminhos verdejantes, agradáveis da vida, mas também pode conduzir por caminhos de angústia. Quanto o que aconteceu isso com Jesus, em Mateus capítulo 4, diz que o Espírito do Senhor conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás. Ou seja, o Espírito do Senhor conduziu Jesus pelo vale da sombra da morte, para que ali ele vencesse Satanás por meio de sua firmeza, fidelidade, conhecimento da palavra do Senhor. Mas o salmista outra vez mostra a sua segurança. Ele tem confiança na justiça de Deus, ele tem confiança no poder de Deus, ele confia na graça de Deus. Me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Confiança novamente no Senhor, mas o Senhor está presente. Como disse Davi, tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Então observe que todos os salmistas são homens de Deus, mas todos eles passaram por lutas, angústias, sofrimentos, tribulações, porque vivemos num mundo em que é uma luta real, uma guerra real, porque o mundo jaz no maligno, porque Satanás quer destruir o povo do Senhor, porque o pecado está presente, inclusive uma luta interna mesmo. Então, todos passaram por angústia, mas também todos tinham uma convicção fundamental: o Senhor está presente. Nenhum deles considerou, apesar de às vezes expressar aquela angústia com palavras, por que me desamparastes, ó Deus? Algo que com certeza fazemos também quando aperta demais a nossa angústia. Mas depois ele logo afirma, o Senhor me livrará, o Senhor levará minha vida a bom termo, o Senhor me ajudará. Ou seja, Deus está presente. Ele está presente no paraíso, no pasto verdejante, no Éden, ele está presente no vale da sombra da morte, fora do Éden, nas lutas, nas angústias da vida. Ele está presente. E por isso, veja que, a partir do versículo 21, ele vai louvar ao Senhor. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira. Celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma, que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que me procuram o mal, os que procuram o mal contra mim. Então ele louva o Senhor. A expressão de louvor é a certeza de que Deus está presente, de que Deus é bom, de que Deus ouve a sua oração, de que Deus o socorrerá. O louvor é a convicção
de que apesar da angústia, apesar da dificuldade, apesar da luta, o Senhor está presente para consolar, para confortar e para que perseveremos, porque é na perseverança que está a nossa salvação. É na perseverança que está a nossa alegria no Senhor. É a certeza de que o Senhor está presente para nos salvar. Então, mantenha firme o coração, como o salmista. Coloca tudo diante de Deus, porque o Senhor tanto está presente nos pastos verdejantes, como também no vale da sombra da morte. Porque Ele é bom. Deus é bom para com todo aquele que espera por Ele. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Obrigado por Tua bondade e misericórdia. Obrigado porque podemos entregar tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor é realmente justo, poderoso e bom. E está pronto para socorrer os que se lançam a Ti, esperam em Ti, confiam em Ti, aqueles que realmente dependem do Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração, conduza as nossas vidas, porque realmente precisamos do Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.